o que você fez essa tarde. Muito obrigado. Que Deus te recompense. Microfone melhor do que o meu. Seja o nome do Senhor glorificado por todos nós. Quantos podem dizer amém? Paz de Cristo Jesus a todos. Quero primeiramente agradecer ao Senhor Jesus por mais um ano de conquista, saúde, vitória, caminhando no Brasil e no mundo evangelizando através da Bíblia Sagrada. Quero agradecer ao nosso pai, pastor Cezino Bernardino, por nos dar mais um ano a honra de poder estar participando e sendo também um acompanhante da obra missionária nos 30 anos dos Gideões Missionário da Última Hora. Quero agradecer a esse carinho imenso que tem por nossa vida e a vida de cada ministrante, pregador, cantores, homens de Deus e mulheres de Deus que têm usado essa tribuna para fazer parte dessa tão grande obra, sendo a obra missionária. Deus abençoe ao nosso patriarca. Quero agradecer pela vida da missionária, irmã Elba, ao pastor Reuel Bernardino, nosso amigo, irmão e companheiro, também nos dando todo apoio, cobertura e nos ajudando com amor no seu coração. Pastor Marco Aurélio, companheiro de batalha, guerreiro nessa grande obra durante todo o ano. Quero dar os meus agradecimentos também a todos os gideonitas que estão neste momento pela internet, nos assistindo e acompanhando esses 30 anos de missões. Ainda dá tempo, você que está na sua casa, no seu apartamento, preparar a sua caravana, dá para chegar ainda hoje, pela manhã, sábado, domingo, segunda e terça-feira. Deus abençoe. Deus abençoe pastor Gesiel Gomes, que ministrou pela manhã uma forte e poderosa mensagem. Também agora ministrando uma palavra muito poderosa da parte de Deus, o pastor João Aguiar, e ministrando uma linda oferta para o reino do Senhor. Ao pastor Júnior Souza, conhecido como Bola de Fogo, que vai logo mais no período da noite ser um ministrante aqui no ginásio. E lá no pavilhão, também a glória que está aqui está sendo derramada lá. Vocês creem? Diga amém. Estará ministrando o pastor Abílio Santana logo mais. Olha, Camboriú está tomado pela glória de Deus. Eu vi aqui o meu amigo pastor Adailton Cosmo de Araújo, fica de pé, estava meio doente. Isso aqui, olha, eu faço questão de vir aqui, de apresentar, porque durante 12 anos me ajudou muito no estado de Minas Gerais, e eu fiquei sabendo da sua enfermidade. Não pude ir a Sete Lagoas porque eu estava indo para fora do país, mas já voltei imediatamente, já tentei entrar em contato e te ver aqui hoje. Constitui alegria, tá? Você me ajudou muito, me ensinou muito, me deu uns puxão de orelha para me aprender a pregar direitinho. Estou pregando igual você. Deus te abençoe, tá? Isso aqui é um paizão para mim, a esposa, a irmã Creus e toda a família. Prazer em ver aqui o Isaías Silvestre. Que alegria imensa. Pastor Moisés Silvestre, pastor, hoje presidente em Belo Horizonte, neto do grande patriarca, sua esposa, toda a sua família, um grande abraço. Minas Gerais eu carrego no coração, fiquei conhecido no Brasil, conhecido até pelo pastor Cizino, quando estava pregando lá em Ipaba, lá no pastor Geraldo Donato, 12 anos, com um apoio imenso de grandes amigos. Deus abençoe. Aqueles que querem continuar ouvindo a voz do Senhor, digam glória a Deus. Pegue na mão do seu irmão que está pertinho de você e diga para ele: Deus, faça do meu irmão um Gideão missionário da última hora. Solte a mão dele, me dê apenas alguns segundos. Quem ainda aqui não tem o carnê missionário, esse carnê aqui, ó, só dá um sinalzinho com a mão, por favor. Vai, levante a mão, não tenha medo.
Isso aqui é para o reino do Senhor. Amém. Você tem dois caminhos viáveis a ser um contribuinte na obra missionária. Primeiro caminho, porque missões veio do céu às nossas vidas. Não estamos aqui como estrelas, estamos aqui como pregadores do Evangelho, seja no louvor ou na pregação. Mas como fazer missões se não há quem o envie? Como fazer missões se não há quem interceda? Como viver no campo missionário se não houver ajuda e sustento? Assuma conosco os pregadores dos Gideões, missionário da última hora, e os cantores. Pastor Paulo Marcelo, que está aqui nos honrando, Ângelo Galvão e tantos outros pregadores aqui, Pastor Marco Feliciano, Pastor Benhu, Pastor Carvalho, tantos amigos que temos, ok? Que fazemos parte dessa grande obra. Lá fora tem um standard dos Gideões missionários. E você, quando estiver se deslocando do ginásio, você que está me vendo pelo telão, não saia daqui para sua casa de mãos vazias, pelo amor de Deus. Pegue um carnê. Você vai ser um patrocinador desta obra. Você vai estar juntando pérolas para a sua coroa. Isso não é uma obra comum, é uma obra sangria, de dor, de sofrimento. E Deus quer te fazer um campeão. Se Deus me levantou, que diferença faz Ele levantar você também? Para quem viveu em ruas, para quem viveu do lixo, para quem viveu da sarjeta, acredito que já fui longe demais, preparado para ir para a glória. Se Deus levantou um menino de rua, um mendigo, Ele vai levantar você. Você é o próximo. Você vai deixar a fila aqui hoje. Se eu fosse você, dizia amém por isso. Diga comigo, levante a mão direita para o céu, por favor. Deus, ajuda-me, abre minhas portas, dai-me o meu sustento, confia em mim, Senhor, semeia no meu celeiro, para que eu possa ser um mantenedor da obra missionária. Coloque a mão no ombro de alguém, diga para ele, não saia sem o seu carnê. Amém? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, será a palavra que Deus trará ao vosso coração. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. E ali existe um tanque que tem 5 entradas, e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, esperavam o mover da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, já se fazia 38 anos. Jesus, vendo o homem deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, lhe fez uma pergunta: filho, queres ser curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água for agitada. Cada vez que eu tento me levantar, vem outro, toma a minha frente. Então Jesus lhe disse: pega a tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. E isto aconteceu num dia de sábado. Tema da mensagem: deixando a fila para fazer
missões. Esse capítulo de número 5, no Evangelho segundo escreveu João, servo do Senhor, é um dos textos que durante alguns anos, por muitos teólogos do mundo inteiro, vem sendo explorado, buscado, interpretado, para ter uma visão direta de um sentimento missionário de Cristo acerca de um lugar onde tinha 5 alpendres. Em algumas traduções fala de 5 pavilhões. Nesses havia cegos, mancos, ressecados, aleijados, pessoas deficientes. Ora, o texto diz que Jesus estava indo para a festa dos judeus. Mas de repente, quando você está esmiuçando o texto, você percebe que algo estranho acontece. Jesus, pastor Cizilo, ele vai se retirar de uma festa criada pelo próprio Pai. Esta é uma festa criada e patrocinada pelo próprio Deus. Não foi Moisés, não foi Josué, não foi nenhum dos profetas, nem dos patriarcas que criaram esta festa. O seu próprio Pai criou essa festa para que os judeus tivessem momentos áureos de alegria, quando Israel tinha saído do Egito para entrar em Canaã, pela mão de Moisés, usada pelo próprio Senhor, tirando Israel das garras de Faraó, que durante 430 anos sofreu de forma humilhante e aberrante, perderam filhos, filhas e famílias, e levantando pedras pesadas para construir e erguer a economia do Egito. Deus levanta Moisés para que, usado pelo seu poder, vá diante de um líder tirando o que era Faraó e deu ordem para Israel sair. Israel sai. Israel vai atravessar o Mar Vermelho depois de 10 pragas poderosas, e depois que Deus abre o mar, leva Israel para o deserto. Israel passa pelo deserto de Mara, logo em seguida passa pelo deserto de Orabe, depois passa pelo deserto de Elim, entra no deserto de Refidim, atravessa o deserto de Moabe, até que Moisés, no Monte Nebo, será levado pelo Senhor. Antes que ele fosse tomado pelo Senhor, um dia, descendo do Monte Sinai, o Senhor disse para ele reunir os filhos e a família, e que colocasse a sentar em volta da mesa. Perguntou a Deus o que seria, e Deus disse a Moisés que pegasse ervas amargas e que a machucasse, e que o seu sumo, o seu caldo fosse colocado em um copo, e logo em seguida fizesse um pão, um bolo duro, sem fermento, e que todos comessem. Moisés pede o significado ao Senhor. Por que isso? Disse-lhe Deus: as ervas amargas e o seu suco é para vocês lembrar do período de amargura de Israel na mão de Faraó, e nunca mais vocês vão querer voltar para lá. O pão duro que vocês hoje comem, lembra-se do período de dor, de sofrimento, e nunca mais vocês vão querer voltar. Isso por Deus é chamado de Páscoa, que quer dizer lembrança. Logo em seguida vem um Pentecoste, a festa da unidade, a festa das dízimas, das famílias, da unificação. Depois viria as primícias do Senhor. Israel é movido por 7 grandes festas. Essas festas, conduzidas por Deus, trata-se de alegria, trata-se de esperança. O que se encontra numa festa? Alegria. O que se encontra numa comemoração? Parentes que há anos não se via. Qual é o motivo de trazer você a uma festa? Um ambiente diferente. Tudo o que passou durante o ano, tristeza, angústias, enfermidades, perseguições, dores, perdas, você não vê um momento especial chegar, que é o momento da festa, pegar sua família e dizer: agora eu vou tirar uma folga, vou adorar a Deus, vou participar de alegria, o que passou, passou, vou fazer desses dias o dia da minha vitória. A festa de Israel é uma festa criada pelo próprio Deus. Deus trouxe a Israel não só o período de prova, de preparação,
de angústia, de dor. Não, Deus também trouxe período de alegria, de união, de paz. E esse período festivo, você encontra um parente que há tempos não via, um amigo que há anos não se via, como também dentro de uma festa pode ter coisas estranhas que se ocorram. Pessoas que te feriram, você vai vê-las. Pessoas que te machucaram, você vai vê-las. Pessoas que falaram mal de você, você vai vê-las. Mas talvez o teu coração não venha a ter essa tristeza que você imaginou que teria. Pois nesse período de festa, tudo vai ser tratado, tudo vai ser arrancado, as coisas ruins vai ser jogado para trás. Uma nova luz, uma nova porta, um novo caminho, um novo ano, um novo mover, Deus vai tratar com a tua vida nesse dia de hoje. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Ora, então aqui trata-se da festa que o próprio Deus criou. É festa de judeu. Todo ano em Israel sabemos que os judeus se reúnem para comemorar os seus dias festivos. Aonde tiver um judeu em cada parte do mundo, se unem ligando dos seus aparelhos celulares ou do seu telefone, por e-mail, pela internet, e cada um se comunica um com o outro para que participe nesse período de festa, da festa que o seu pai Jeová o criou, e que ele deseja ser lembrado no dia da saída de Israel da terra do Egito. Jesus não pode perder. Jesus já realizou o primeiro milagre, transformando a água em vinho. Jesus curou uma criança que estava enferma. O seu nome, a sua fama estava estupendamente em ascendência. Jesus era tratado como um pregador de 30 anos de idade. Para os anciões de Israel, ele não era velho. Para os anciões de Israel, ele era muito jovem, que trouxe uma nova maneira de falar, uma filosofia diferente do que eles pensavam. As 7 seitas que moviam Jerusalém, 3 delas vão se tornar caminho de perseguição contra eles: os fariseus, os saduceus e os herodianos. Logo em seguida, em saber que alguém transforma a água em vinho e que tem o poder da cura sobre os seus lábios, interessa a multidão. Cafarnaum, que é o lugar onde ele vai começar o ministério, envolve 3 universidades: a dos fariseus, dos anciãos e dos herodianos. Todos querem chegar perto dele. Quem é esse que transforma alguém em vinho? Quem é esse que diz ser filho de Deus e tem o poder da cura, do milagre sobre os seus lábios, que fala com tanta autoridade? Mulheres e crianças, velhos e novos, sentam na beira da praia para lhe ouvir, que quando sobe no monte todos ficam ansiosos para vê-lo descer pela manhã, que participa das 3 grandes vigílias, das 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e das 3 às 6 da manhã. Quem é esse Jesus? Nesse momento, ele separa 12 homens: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, que é o Bartolomeu, Judas Iscariotes, Tiago, seu irmão. Os 12 vão fazer parte de uma equipe que vai revolucionar o mundo, a obra missionária. Escute-me, por favor. Eles estão atentos. Pedro, Tiago e João, eles não param de falar. Aquele que deitava sua cabeça no seu ombro não para de falar. O que mais eles falavam era repetidamente essas palavras: a festa vai começar. Parece que eu vejo um olhar para o outro e dizer: eu vou ver titio, vou ver titia, meu avô, minha avó, eu vou ver meus primos, vou ver meus amigos, fulano que há tempo não via, eu vou ver. Jesus então aguça o sentimento deles, dizendo: eu vou para a festa, meu pai criou essa festa. É momento de cântico. Só para você ter ideia, nesse período de 90 dias festivo, o pão é de graça, a carne também é de graça, o vinho que lá será distribuído é de graça. Nessa festa, nos últimos 60 dias, correndo aos 90, Herodes vai se apresentar 4 vezes. E era o sonho de muita gente ver a caravana de Herodes passar. Pilatos também vai se apresentar. Anás, Caifás, o sumo sacerdote vai se apresentar. O senador José de Arimateia vai se apresentar. Nicodemos vai se apresentar. É a única chance de ver uma multidão de nomes famosos no mesmo lugar, em um só dia, para eles pegar na mão. Aqueles que eles não pegavam na mão, pelo menos acenavam. Então o desejo de todos estavam aguçados. Jesus reúne os discípulos pela manhã e dá uma notícia para eles, dizendo: eu vou na festa. Todos se reúnem com alegria. E com homenagem ao pai, ele sobe. Quando ele chega na festa, parece que eu vejo, seus estandes estão preparados,
Os lugares de fotos estão preparados. Os seus outdoors estão preparados. Numa festa você pode apresentar um produto novo que você vai lançar, uma crença nova que você vai apresentar. Nada melhor do que apresentar algo novo para uma mega multidão que em 90 dias estará no ambiente. E aí o seu produto vai se tornar uma marca inesquecível. Os discípulos estavam querendo isso. Os aplausos, os abraços, ver a multidão se reger em volta de Cristo. E todos estavam contentes ao extremo. Quando Jesus chega nessa festa, começa o zum 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 entre eles. Esse é Jesus. Eis aí um homem que transformou água em vinho. Eis aí um homem que diz que é o próprio Filho de Deus. Eis aí um homem que diz que ama os pobres. Eis aí um homem que pega na mão dos doentes. Eis aí um homem que não faz acepção de quem é leproso e de quem não é leproso. Esse é Jesus, filho de José. É ele que está tirando o demônio. E a multidão vai se aglomerando. Jesus entende que de repente o ambiente não lhe é favorável. Aqueles que se aproximam dele está tentando conduzi-lo a um lugar que ele não deseja. Aqueles que estão tentando chegar perto dele está lhe conduzindo para um ambiente não favorável. Talvez chegou alguém com muito respeito, posso dizer aos senhores e senhora. Ele disse, me dê aqui um autógrafo. Posso chegar do seu lado para o senhor tirar uma foto comigo? Quem é o senhor? O senhor Jesus transformou água em vinho. Estou trazendo aí a televisão para conversar com o senhor. Já marquei uma entrevista. O que é que o senhor acha? E de repente ele chama os discípulos e diz, vamos andar um pouco da festa. Ele começa a procurar cego. E o cego não está na festa. Ele começa a procurar os aleijados não estão na festa. Ele começa a procurar os cancerosos não estão na festa. Ele começa a procurar os leprosos, eles não estão na festa. Ele começa a procurar os mudos, os surdos, e eles não estão na festa. Quando de repente, o seu rosto que estava feliz e alegre se fecha. O seu semblante se curva a si próprio. E alguém começa a perguntar, pois ele vai sair da festa, mas ele não pode dizer porque vai sair dela. A festa é do Pai. Os discípulos ainda estão vivendo no período da lei. A lei só vai deixar de ser lei quando ele morrer e ressuscitar. Ele não pode dizer aonde o lugar vai. Ele não tem mancha, ele não tem mácula, ele não tem ruga, ele não tem quebradura, ele não tem defeito. Pois se ele disser para o lugar que ele vai, aquele que não tem mancha, aquele que não tem mácula, aquele que não tem ruga, jamais vai segui-lo. Como deixar uma festa que tem danças, que tem alaudes, barulhos de harpas, tambores, as virgens vão dançar na sexta-feira, parentes vão se encontrar, o vinho será de graça a todos, a carne e o pão, abraços, elogios, carinhos serão trocados. Como deixar um lugar tão favorável e dizer que vai a um lugar onde só tem alguém dizendo, ai, socorro, me ajudem, me fale uma palavra, pegue na minha mão, me dê um pedaço de pão, preciso de um abraço, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos, não tenho um primo, não tenho um tio, me deixaram. Ele estende o braço direito aos discípulos e com um gesto carinhoso, ele diz, saiamos da festa. Eles começam a segui-lo passo a passo. Ele vai andar 6,5 km. E um vai falando para o outro. Alguém falou algo que ele não gostou? Será que ele viu alguém que machucou ele alguns dias atrás e ele não gostou? Será que alguém disse algo para ele e ele não aceitou? É impossível. Pelo caminho que ele está descendo, não é caminho de festa. Ele está saindo da festa. E pelo que eu estou vendo, ele está indo a um lugar onde tem 5 alpendres, 5 pavilhões, aproximadamente 3.442 pessoas enfermas, rejeitado pela família, abandonado pela família, desprezado pela família. Eu não quero entender. Eu posso conjecturar que os discípulos começam a conversar. É inacreditável. Ele está deixando a festa para ir a um lugar onde a gente não pode chegar. Será que ele não entende que a lei diz que o judeu que nasce sem mancha, sem mácula, sem ruga, no mínimo deve ficar 100 metros de distância daquele que tem defeito, mácula e ruga? Ele está indo para um lugar onde
onde o grito é de choro, de dor, de perda, grito de rejeição. Não se assuste, senhoras e senhores, pois eu vim falar sobre missões para você. Jesus vai trocar a razão pelo sentimento missionário. A razão dizia para os discípulos: olha os flashes. A razão dizia para os discípulos: olha as emissoras. A razão dizia para os discípulos: olha Anás, olha Caifás, olha Pilatos, olha a glória humana. Mas o sentimento missionário de Cristo dizia: do que me adianta ser aplaudido pelos famosos, se tem alguém a 6 quilômetros precisando de aplauso? Do que me adianta ser abraçado pelos grandes, se alguns quilômetros abaixo tem alguém que precisa do meu abraço? Do que me adianta tirar foto com os famosos, se daqui a 6 quilômetros tem alguém que precisa do meu abraço? Eu vou trocar a glória humana pela obra missionária. Senhores, senhoras, quando ele chega ao tanque, de longe os discípulos se calam. A reação deles na festa, alegria. A reação deles no tanque, tristeza. A reação de Cristo na festa, tristeza. Mas quando ele viu as almas perdidas em caráter, alegria. Ele sorri, seu semblante se enche. E alguém pergunta: não entendo, na festa ele está triste, e olhando para o cego, para o mudo, para o surdo, para o paralítico, ele está sorrindo. Parece que eu vejo ele dizer: é aqui que eu me realizo, é aqui que a obra do meu Pai será glorificada. Missões. Pegue na mão do seu irmão, diga: missões é hoje ou nunca mais. Vai atrás dos perdidos, incita ele, incita ela agora, chacoalha ele, pergunta para ele o que tu viesse fazer em Camboriú. Vê apenas pregadores, vê apenas os cantores, ou viesse receber uma injeção missionária? Só quem veio receber, levante a mão direita ou a esquerda e manda 3 glórias gostosas ao eterno que ele merece. Deixa eu lhe explicar. Quando ele chega no tanque, os discípulos ficam 100 metros de distância, e eles não olham se os senhores não sabem. A lei diz que o perfeito não olha ao doente. Eles viram as costas, eles estão irritados. São 3 horas da tarde, Herodes vai passar. São 4 horas da tarde, Nicodemos vai passar. É 5 horas da tarde, Pilatos vem representar Roma na festa. E começam os fogos. Pum, pum. E entre eles alguém diz: estou perdendo a apresentação, estou perdendo a comemoração. Essa é a hora do magnânimo Herodes. O que é que Jesus está fazendo aqui? Que negócio é esse? Será que ele não sabe que somos judeus? Pois a lei diz em Deuteronômio no capítulo 28 que, obedecendo às ordens do Senhor e guardando os seus mandamentos e cumprindo as suas ordenanças, abençoarei tua casa, abençoarei tua família, abençoarei o teu lar, abençoarei teu campo, abençoarei tua fazenda, abençoarei teus filhos, abençoarei tua esposa, abençoarei teu trabalho, abençoarei tua entrada, abençoarei tua saída, abençoarei o que planta, abençoarei o que nasce. Pois essa é a lei. Escute só. Uma vez que Jesus chegou no tanque, Jesus passa a ser reprovado pelos 12. De que maneira, pastor? Todo homem judeu, mulher judia, deixa eu lhe dar um exemplo. Faça de conta que eu sou de Judá. A esposa a quem tomarei a mim, Benjamim. Quando eu pedi a sua mão em casamento e o pai a liberava a casar, existia 3 preocupações no casal. Primeira preocupação:
Durante 9 meses, esta jovem deveria engravidar. Segunda preocupação: ao engravidar, ela e ele deveriam estudar a genealogia dos pais. Por que, pastor? Pois, uma vez grávida, estudando a genealogia dos pais, da primeira geração. Quanto dura uma geração? 4 etapas de 100. Aí estudando a genealogia, para ver se os avós não tinham pecados. Pois se os avós pecassem e pedisse perdão, se humilhasse e orasse e buscasse a face do Senhor, o Senhor perdoaria, sararia a sua ferida e perdoaria o seu pecado. Mas a lei é diferente da graça. Na graça, Cristo cobra na alma, como disse Paulo. Na lei, Deus cobrava na pele, no sangue, nos ossos, na carne e no nervo. Se Deus não cobrasse do primeiro que pecou, cobraria da segunda geração. Se ele não cobrasse da segunda geração, cobraria da terceira. Se ele não cobra da terceira, a 4ª geração não escaparia. O que era que aconteceria? A última mulher da família da tribo a qual casou, o seu filho, obrigatoriamente por Deus, deveria nascer com defeito. Porque o filho, pastor, nasceria com defeito? Pois na graça a repreensão é interior, na lei a repreensão é visível. Lembra de João capítulo 9? Quem pecou? Seu pai ou sua mãe, para que nascesse cego? Quando a criança nascia, vinha um defeito: ou cega, ou manca, ou aleijada, ou ressecada. Pastor, Deus é mau? Não. Deus é ruim? Não. Deus, ele tem maldade no seu sentimento? Não. Mas essa seria a única forma na lei de repreender. Pensa, nascia defeituosa. Das 12 tribos, cada príncipe viria à casa para ver a criança, pegava seus filhos primogênitos e colocaria para ver a criança defeituosa. A Bíblia diz que haveria 3 cultos. Nos 3 cultos, de manhã, tarde e noite, o pai dizia para os seus filhos: não pequem, não errem, não traiam o Senhor, não troque o nosso Deus, pois os teus filhos nascerão desta forma. Desta maneira recuariam e não pecavam. Pastor, e quando a criança nascia desta maneira? Escute-me. Quando a criança nascia desta maneira, segundo a lei, a mãe e o pai não